No ano de 700, por volta de 700, surge a fé muçulmana. A entrada foi muito rápida. Pouco a pouco foram tomando as vilas, foram tomando as cidades. Um grupo de nobres da França se reuniu e formou uma ordem. Essa ordem foi a Ordem dos Templários. O rei Filipe IV queria expandir o seu poder a qualquer custo para enfrentar a Inglaterra e usa o Papa que está sob seu domínio para proibir a ordem e confiscar seus bens. Portugal reconhece o valor da ordem e dá salvo-conduto e abrigo a essa ordem. Então ela vai continuar em Portugal, mas com o nome Ordem de Cristo. Então eles foram formados geração em geração na conquista de território e desbravamento do território. Até que não tem mais território a conquistar, só lhes resta o mar. Cabral era grão-mestre da Ordem de Cristo. Sua frota afastou-se bastante da costa africana até desembarcar no que chamaram de Porto Seguro. Ali o Brasil nasceu. Os indígenas nunca mais seriam os mesmos. Os portugueses nunca mais seriam os mesmos. Essas tribos viviam em guerras permanentes e não se aceitavam umas às outras de maneira alguma. Percebam que a natureza das capitanias ela é oposta a uma ideia de ciclos econômicos. Os brasileiros até o século XIX não se chamavam colônios. Não é racial, ela se torna racial no século XIX. Aliados contra intrusos, índios, brancos e negros, carregaram em si o desabrochar da brasilidade. A luta gerou um sentimento de identidade com a própria terra e deu origem ao primeiro exército brasileiro. Pombal organizou Lisboa após o terremoto e contava com um contínuo aumento da produção de ouro brasileiro para a reconstrução da capital de Portugal. Quer dizer, a grande coisa do Brasil, evidentemente, foi a miscigenação. E somos descendentes dos que fizeram os castelos medievais europeus e dos que fizeram o grande Zimbabue. Todo esse peso cultural enorme, toda essa tradição, toda essa história precisa ser devolvida. Seja bem-vindo ao terceiro capítulo da série Brasil, A Última Cruzada. Esse é um episódio especial porque ele é a chave para entender todas as influências que estavam em jogo e tudo que vai acontecer no cenário político do Brasil até hoje. Estamos chegando na metade da série e já são 1,5 milhão de pessoas que estão acompanhando os episódios. São centenas de depoimentos todos os dias e a gente fica muito grato com isso. Se você ainda não faz parte desse resgate cultural, fica aqui o nosso convite para tornar-se membro do Brasil Paralelo. É a sua oportunidade de garantir a produção de novas séries totalmente gratuitas para milhares de brasileiros, fazer parte de um grupo exclusivo de debate e ter acesso para sempre ao conteúdo mais completo sobre a nossa história. Aproveite e seja protagonista do Brasil Paralelo. Fique agora com o nosso terceiro capítulo e até breve. « 1789. Uma reunião em um pequeno ginásio da França mudava o mundo para sempre. Em uma quadra de tênis, franceses juraram não desistir até que uma revolução fosse estabelecida. O que aconteceria na década seguinte na França mudaria a história do mundo. À direita do ginásio estavam os girondinos, que buscavam devolver a estabilidade para a França e queriam estabelecer uma constituição criadora de regras para os reis. À esquerda sentavam os jacobinos, radicais que defendiam iluminar a sociedade a partir da completa ruptura com o passado e a construção de uma nova sociedade, uma nova natureza humana, cujos poderes seriam ilimitados. Os dois lados possuíam uma coisa em comum. Nos próximos anos, seriam enterrados juntos, sem glamour, em meio ao lamaçal e sangue, com os ossos dos reis e rainhas e mais 40 mil franceses. Não há cidade, castelo ou igreja que não guarde reflexos do ano em que revolucionários fariam de tudo sob o argumento de lutar pela liberdade, igualdade e fraternidade. O derramamento de sangue mancharia a história da civilização e acabaria respingando no Brasil.
Nos últimos 1000 anos, os pequenos feudos tinham vivido cada um com suas próprias regras. Não existiam decisões centrais e cada local levava a vida à sua maneira. As invasões muçulmanas na Europa já não eram tão frequentes. Os reis defendiam um território e proporcionavam estabilidade. Era um novo momento da civilização, que seria alçado a novos desafios. Foi na França que o rei Luís XIV fez da falta de regras e limites para gerir o seu território um espetáculo de centralização. Luís XIV e seus herdeiros construíram obras faraônicas e impuseram uma mentalidade de que o rei era o próprio Estado e a própria lei. O período ganhou o nome de absolutismo, pela figura do senhor absoluto, que era incorporada pelo rei. Esta postura semelhante à de um faraó do Egito Antigo parecia inadequada com a estabilidade que permitia indivíduos ascenderem economicamente pelo comércio. A corte precisava de cada vez mais dinheiro para sustentar suas decisões, e os comerciantes estavam insatisfeitos com os altos impostos e os rumos da economia francesa. O estopim foi quando a França, para enfrentar a Inglaterra, financiou a Revolução dos Estados Unidos, antiga colônia do Reino Inglês. Era o esgotamento da economia francesa e o início do fim. O que tudo isso tem a ver com o futuro da política mundial? Em meio à instabilidade francesa, alguns pensadores começaram a criticar o período que viviam e moldar a opinião do povo. Os aquecidos salões de debate em Paris dariam voz a uma biografia que não mais seria esquecida pela humanidade. O suíço Jean-Jacques Rousseau. Foi Rousseau que afirmou incansavelmente que o homem nasce bom e que a sociedade o corrompe. Junto de outros pensadores como Voltaire e Diderot, inaugurava uma nova era. Uma era com a crença de que a prosperidade e a propriedade privada destruíam o caráter da humanidade. Espalhar a tese de que o problema da sociedade que viviam era consequência do desenvolvimento do comércio e do cristianismo fez com que resolvessem escrever enciclopédias, que prometiam organizar o conhecimento da humanidade usando exclusivamente a razão. A criação exaustiva de diversas enciclopédias críticas ao governo e à igreja os fizeram ficar conhecidos como enciclopedistas. Para muitos, a Revolução Francesa começa na queda do rei. Para os mais atentos, começou nos livros. O que é o iluminismo francês? Resposta: o iluminismo francês é resultado de um longo processo de secularização da cultura que começa já no final da Idade Média e que se estende até a época dos enciclopedistas. No terremoto de Lisboa em que Marquês do Pombal subiu ao poder, um dos pensadores franceses que moldou seu pensamento escrevera: "O Deus cristão é vingativo e opressor." O projeto de dar fim à influência da religião e iluminar a nova era da razão era chamado de secularizar a cultura. Na Inglaterra, pensadores começaram a alertar as novas consequências trágicas de inventar novos direitos e querer construir a natureza humana jogando fora as tradições e religiões de forma arbitrária. Um novo governante não podia romper os direitos naturais de um homem, aqueles direitos que nasciam com ele: o direito à vida, à propriedade e a busca pela felicidade. Os franceses resolveram ignorar e dar continuidade ao projeto de revolução. As linhas ideológicas que foram herdadas também não eram exatamente a mesma. Não é a mesma coisa você ter lido John Locke, por exemplo, e você ter lido Voltaire ou Rousseau. Certamente não é a mesma coisa. Você vê que a Revolução Francesa provocou horror na Inglaterra. Quando você lê o livro do Edmund Burke, Reflexões sobre a Revolução na França, o livro do Edmund Burke foi um sucesso danado. Todo mundo na Inglaterra ficou assustado com aquela sangueira da França. A Inglaterra já tinha tido sua sangueira também, mas por outros motivos, por motivo religioso, né? Uma coisa é você enforcar católico, outra coisa é você sair enforcando todo mundo aí. A crise econômica na França chegava no auge e o rei nomeia um novo ministro das Finanças para consertar o desastre, Jacques Necker. O rei escolheu Necker por acreditar que ele entendia as demandas do povo. Necker era simpático às novas ideologias e defendia uma nova ideia. O Estado devia garantir a comida do povo. Em meio à crise, fez com que o rei convocasse uma assembleia para receber as vozes revolucionárias e chegar a um acordo. Era a primeira vez em mais de um século que isso acontecia. No dia da Assembleia, um jovem eloquente chegava em Versalhes para lutar pelas ideias iluministas
que ele aprendeu com Rousseau e Voltaire nos salões de Paris. A promessa de igualdade agora estava representada por uma voz poderosa, que até hoje gera calafrios na história da humanidade. Maximilien Robespierre. As cortes ficaram assustadas com as intenções violentas e revolucionárias e resolveram dar fim na Assembleia. Os revolucionários decidiram que não iriam parar, com ou sem o rei. Foram para um ginásio próximo e prometeram nunca desistir até conseguirem a revolução. Neste dia, estava declarada a Revolução Francesa. Nasciam os termos direita e esquerda no ginásio que decidiria a nova Constituição. Que a Revolução Francesa começa com essa ideia, né, la nation, ou seja, aqueles que se identificavam como povo, de destituir do poder somente aquele 2% da população que correspondia ao clero e à nobreza. E aí se reúne em torno de um clube, né, o Clube dos Jacobinos. Os jacobinos eram também muitas vezes nobres, tá entendendo? Porque só fala, revolta burguesa, você vai ver um por um lá, não é. Tinham alguns burgueses. Havia também os girondinos, que na verdade eram nobres reformadores. Esse grupo tinha que se organizar, né? Porque não dá, o povo inteiro vai comandar, isso não existe. Esquerda e direita são termos razoavelmente simples se a gente for estudar a Revolução Francesa. Ou seja, ali em 1789, quando você convoca a Assembleia, acho que já um pouquinho depois, você vai ter os 3 estamentos ali representados e que seria o equivalente aos nossos deputados de hoje, né? Aquelas votações que a gente tem hoje, eles se dividem em 2 grupos, jacobinos para um lado e girondinos de outro. Robespierre lideraria a Assembleia e chegaria ao poder sendo o defensor da igualdade. Nutrido de uma paixão exacerbada pelas suas ideias, não via limite para suas ações, desde que praticadas em nome da causa. Virtude sem terror é funesta. Terror sem virtude é ineficaz. Terror não é nada mais do que a imediata, severa e inflexível justiça. Maximilien Robespierre. O povo deveria ter medo de seguir as antigas tradições e todos deveriam aderir à revolução. A sua política foi chamada de período do terror. Robespierre ainda estava em dúvida sobre como causar o medo necessário na população para obedecer à busca do novo homem. Foi sugerido então na Assembleia que se instalasse na Praça Pública de Paris um mecanismo simples que tornaria igualitária e justa a execução dos inimigos da Revolução. O autor dessa sugestão foi o médico francês José Inácio Guillotin. A guilhotina passaria a estar presente no dia a dia da França e entre suas vítimas constaria professores, cientistas, padres, freiras, filósofos, nobres e outros 40.000 cidadãos que seriam guilhotinados em menos de um ano. O rei e a rainha Maria Antonieta também seriam decapitados. No momento da decapitação, a rainha implorou perdão segundos antes de ser decapitada e ter sua cabeça levantada pelos cabelos para os revolucionários que gritavam "Viva a República!". Você ter um governo que pode fazer tudo, sem absolutamente nenhum limite, isso foi o terror jacobino que aconteceu após a Revolução Francesa. O lema dos jacobinos, por sinal, deixava bem claro o que é esquerda. O lema deles era: nós precisamos enforcar o último rei nas tripas do último padre. Isso é esquerda. Você pode ter variações soft disso, você pode ter variações extremadas disso, você pode ter... não sei, você pode ter o que você quiser. Mas se você quiser entender esquerda com toda facilidade, você veja assim quanto que a pessoa quer enforcar o último rei na tripa do último padre. Pode ser que ela queira fazer um enforcamento simbólico, pode ser que ela resolva envenenar homeopaticamente, mas isso é esquerda. Os jacobinos simplesmente negaram a evolução histórica, o aprendizado histórico que todos os liberais da época tinham. Nos dias de hoje, fica difícil imaginar como seria viver em meio a uma cidade que tinha mais de 100 decapitações em praça pública todos os dias durante um ano. Os impactos da Revolução Francesa no Brasil, como veremos, serão muitos. Mas ainda nessa mesma época, nos traz um incrível fato. Havia um brasileiro no meio de todo esse acontecimento. Uma testemunha que viveria na pele as tragédias da Revolução Francesa. Um homem que aprenderia a importância da prudência
da cautela e da ação alertada pelos ingleses e aplicaria esse aprendizado ao transformar para sempre a história do Brasil. Nascido em 1763, José Bonifácio de Andrade e Silva pertencia a uma família de nobres da cidade de Santos. Desde cedo, o menino mostrou grandes interesses intelectuais, o que se mostraria indispensável na carreira política que iria trilhar. José Bonifácio contemplou o terror francês com os seus próprios olhos, o que fez com que ele ficasse muito cético com relação às ideias revolucionárias. Ele fica um tempo no Rio de Janeiro, depois vai para Coimbra, e lá ele estuda filosofia, tá? E ele fez também, como eu disse, matemática, não terminou, e fez direito. Então é um homem que tem uma formação ao mesmo tempo clássica, científica e jurídica. José Bonifácio sai de Portugal e vai para a França. 1790, gente, no ano seguinte do estouro da Revolução. O cara tava lá, estavam jacobinos indo às ruas, tava a briga por como é que será essa Constituição, como é que a gente aplica esses direitos do homem recentemente escritos. Aquela luta toda tava nas praças, tá entendendo? E o José Bonifácio tá lá. Contudo, no outro lado do Atlântico, alguns anos antes havia eclodido uma outra revolução, a Revolução Americana, que também teria influência no pensamento de José Bonifácio. Mesmo com a Revolução Francesa e a Revolução Americana tendo nomes semelhantes, as ideias e os eventos que motivariam ambos os movimentos foram muito diferentes. A Revolução Americana foi uma luta dos colonos para a preservação de seus modos de vida tradicionais. As colônias americanas, desde suas fundações, eram comunidades autônomas e independentes. O autogoverno era uma tradição e a revolta contra a coroa britânica tinha um objetivo de se livrarem dos novos impostos contra suas comunidades. Em 1776, os Estados Unidos resolveram declarar a sua independência e romper os laços políticos com o Reino Unido. Ao contrário da Revolução Francesa, os revolucionários americanos não visavam romper radicalmente com o passado. Pela história, começa tudo em Massachusetts. Então, em Massachusetts, você tem primeiro a luta contra o aumento dos impostos, e na verdade não era bem aumento, nos Estados Unidos era uma fiscalização, os impostos já havia. Eles criam alguns acts lá, que são alguns impostos novos, mas resolvem cobrar, tá? Não adiantava só colocar imposto, era necessário cobrar. E aí eles, na medida em que eles começaram a fiscalizar e já havia um imenso contrabando instalado ali, que criou um mercado enorme, os americanos se revoltaram. Eles resolveram fazer o primeiro Congresso Continental, que reunia lideranças, 5 representantes de cada colônia. Eles foram todos para Filadélfia para pensar, e aí, tem os rebeldes lá em Boston, né, a tensão escala na cidade, tem muitos guardas britânicos, a coroa não nos ouviu, seguem taxações, seguem decretos sendo baixados sem o nosso consentimento e afinal, somos ingleses livres ou não? Foi uma revolta contra imposto, tá entendendo? Imposto sobre o chá. E aí eles acabaram ficando conhecidos como rebeldes e pouco a pouco o Império Inglês, na verdade o rei da Inglaterra, o George III, começa a impor cada vez mais pressão sobre Massachusetts. Mas os outros estados começam a também reagir e a aderir à revolta. Aqueles que fazem parte da Revolução Americana eram homens feitos, muitas vezes cultos, muitos eram fazendeiros, outros eram militares, outros eram advogados. E todos eles se uniram, primeiro para reclamar que impostos estavam sendo cobrados sem que eles participassem do parlamento. E não foi autorizado a eles participar do parlamento, tanto que o rei disse que se eles continuassem com aquelas reuniões imprestáveis e desqualificadas, eles seriam todos enforcados. A Revolução Americana e a Revolução Francesa são fenômenos radicalmente opostos. De um lado, o objetivo era a continuidade e a preservação dos direitos tradicionais. Do outro, era um movimento que visava a criação de um novo mundo. O lema francês de liberdade, igualdade e fraternidade na política não tinha nada a ver com a liberdade proclamada pelos americanos no direito à vida, à liberdade e à busca pela felicidade, na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Quer dizer, a França é uma história de erros. Nos últimos 200 anos, uma história de erros. Nos Estados Unidos, você não pode dizer que foi uma história de erros. E tem erros, mas tem sucessos também. Né? Então, se você vê o crescimento da potência americana e o definhamento da França,
um contraste brutal. E eles achavam que estavam fazendo a mesma coisa. Ambos os aprendizados seriam elementares para formar a biografia de José Bonifácio, que ainda se revelaria muito importante para a história do país. Ninguém parecia poder frear o furor revolucionário. A prova disso é que o próprio líder da Revolução, Robespierre, também acabaria guilhotinado. Depois ele mesmo é decapitado, você tem uma volta aí dos girondinos, e os girondinos depois eles têm um modelo de governo improvisado, no qual tem 3 cônsules, né? E eles precisam chamar mais um, e eles pensam quem que a gente pode chamar para dar legitimidade perante o povo, ou seja, para o povo calar a boca, não ficar enchendo o saco, não matar a gente, não derrubar tudo de novo. Aí eles pensam, cara, quem que realizou milagre nessa revolução mais do que um general que comanda tropas populares e vence exércitos treinados por outros países? Esse maluco desse Bonaparte, tá entendendo? As famílias monárquicas no restante da Europa começaram a preocupar-se com o caos político da França. Os reis temiam que aquela catástrofe se transformasse em exemplo para o restante do continente e começaram a investir na ideia de reconquistar o território. Para defender-se da Europa, os revolucionários precisavam de alguém que conseguisse comandar um exército composto pelo povo destreinado. É nesse momento que entra em cena um jovem oficial chamado Napoleão Bonaparte, antigo conhecido das lideranças revolucionárias, que já tinha participado de algumas batalhas, sendo tão decisivo para a vitória que o promoveram de capitão a general em 8 semanas, quando tinha apenas 24 anos. Napoleão assumiria o comando do exército com 2 objetivos: botar ordem na casa e enfrentar a aliança das demais monarquias europeias em guerra com a França revolucionária. Nos anos seguintes, Napoleão se revelaria o maior terror militar que a humanidade havia conhecido desde o Império Romano. Ele não só defendeu a França, como avançou seu território para o resto da Europa, impondo pela força dos canhões as ideias que a Revolução fracassara em colocar em prática pelos debates. O líder da liberdade e da igualdade destronou, prendeu e humilhou os reis do continente, colocando seus próprios parentes nos tronos dos reinos que havia destruído. Todos os governos europeus tinham sido afetados por essa convulsão política. A igreja foi perseguida e expropriada em vários países. Só na França, mais de 2.000 padres e freiras foram executados. O próprio Papa seria prisioneiro. Em 1807, o imperador francês era o senhor absoluto da Europa. Só não havia conseguido conquistar a Inglaterra e Portugal. Os ingleses evitaram o confronto em terra com os exércitos de Napoleão, que já tinham vencido no alto mar, quando a famosa Marinha Britânica destruiu as esquadras da França e da Espanha. Napoleão reagiu decretando o fechamento dos portos de toda a Europa ao comércio de produtos britânicos. Suas ordens foram imediatamente obedecidas por todos os países, com uma exceção: Portugal. Por esta razão, tropas francesas marcharam em direção à fronteira pronta para invadir o país e destronar o seu príncipe regente, dando fim à dinastia de Bragança. Dom João tinha 2 alternativas amargas e excludentes. A primeira era ceder às pressões de Napoleão e adquirir o bloqueio continental, tornando-se aliado da França e declarando guerra contra a Inglaterra. E a segunda, aceitar a oferta dos aliados ingleses. Era o mais temido general da história que o pequeno império português teve de enfrentar. Portugal e Inglaterra lutaram de braços dados desde sua fundação, quando os cruzados ingleses ajudaram o jovem Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, a reconquistar a terra tomada pelos mouros. Por muitas vezes, os 2 países seriam grandes aliados. Agora, era hora de honrar o berço e ajudar os ingleses a expulsar os revolucionários. Enquanto fingia aceitar o ultimato da França, Dom João negociava com a Inglaterra uma solução diferente para o impasse. E o que ele fez? Foi preparando longamente uma retirada estratégica brilhante, ao mesmo tempo jogando com os franceses, com os ingleses, etc. Ele era muito esperto. Mas chega num momento crítico. O momento crítico é o seguinte: os franceses estão ali. Eles estão indo para invadir. Ai, meu Deus do céu, e agora? Então, o que fazer? O plano de ir para o Brasil parecia imprudente. Embora os europeus dominassem colônias imensas em diversos continentes, até aquele momento nenhum rei havia colocado os pés em territórios ultramarinos para uma simples visita,
muito menos para ali morar e governar. Era, portanto, um acontecimento sem precedentes. Já era antiga a ideia de transferir a corte para o Brasil, proclamando o rei imperador do Ocidente e indicando um vice-rei para governar Portugal. A existência de planos tão antigos explica por que a mudança da corte para o Brasil deu certo em 1807. Foi uma estratégia nem tão improvisada como geralmente nos contam. A decisão já havia sido tomada e analisada diversas vezes por diferentes reis, ministros e conselheiros ao longo de quase 3 séculos. Em certo momento, quando as tropas francesas, chefiadas pelo general Junot, estavam às portas de Lisboa, nas colinas que circundam Lisboa, estavam no ponto de conquistar Lisboa e prender o rei, eles viram as naus portuguesas que para cá vinham. Daí vem a expressão que a gente usa no Brasil: fulano ficou a ver navios. A origem dessa expressão é essa. As tropas de Napoleão ficaram a ver navios. Como afirma o historiador Oliveira Lima, de que outra forma se explica que tivesse havido tempo para, depois do anúncio da entrada das tropas francesas no território nacional, embarcar uma corte inteira com suas alfaias, baixelas, quadros, livros e joias? Se ele ficasse, o Napoleão Bonaparte invadia, destroná-lo, e era capaz que a Casa de Bragança também perdesse legitimidade. A Revolução buscava levar para o túmulo toda a memória do Ocidente e do Velho Mundo. A guilhotina não passava apenas no pescoço dos homens, passava na história, nos costumes, nas grandes biografias e instituições de seu tempo. A causa de Napoleão já não era a crise fiscal da França, e sim o anseio pelo poder absoluto na Europa. A Revolução tinha virado contra si própria e mais uma vez a cultura de milhares de anos estava sob perigo. Ao levar não só o rei, mas a elite, a corte e a nobreza para o outro lado do oceano, na intenção de salvar a cultura ocidental. Era uma esperança para caso o último império que resistisse aos revolucionários caísse. Haveria uma semente da civilização ocidental plantada no Novo Mundo. No dia 16 de novembro, a Marinha Britânica apareceu na foz do Rio Tejo, em território português, com 7.000 homens para proteger o embarque da família real portuguesa e escoltá-la até o Brasil. Portugal foi invadida por 50.000 soldados franceses e espanhóis que caçavam a corte, enquanto ela zarpava rumo ao Novo Mundo e os deixavam a ver navios. Napoleão, certa feita, disse que ele respeitava 3 grandes generais. O general russo, Inverno, o general que o derrotou em Waterloo, né? E Wellington, e ainda o príncipe regente português. Ainda remata, foi o único que me enganou. É o único monarca que não foi destronado por Napoleão, daqueles que Napoleão resolveu invadir. Ele simplesmente disse: não vai conseguir. Agarrou tudo e atravessou o Atlântico. Quero ver agora você ver. Então, ele venceu. Foi o único que me enganou. Napoleão Bonaparte. Em suas memórias escritas pouco antes de morrer no exílio, na ilha de Santa Helena, referindo-se a Dom João VI, rei do Brasil e de Portugal. A vinda de Dom João VI para cá não foi um ato intempestivo, mas algo que já estava em cogitação, né, de que o nosso país se tornasse sede da monarquia portuguesa. Quando uma pessoa estrategicamente muda a capital de uma área do país para outra área do mesmo país, não é uma fuga, é uma transferência por razões estratégicas, para evitar ser capturado, como foi capturado o rei de Espanha, ficou prisioneiro de Napoleão, né? E vários outros reis europeus que ficaram nessa circunstância. Quando Dom João VI sai de Portugal e vem para o Brasil, ele tornou Portugal inconquistável, mesmo que fisicamente ocupado. Se lembra um pouco o jogo de xadrez, em que se você não tomou rei, você não levou a partida, né? Isso é um aspecto interessante, estrategicamente falando. Portugueses de Portugal escreviam para o rei e diziam que o futuro estava aqui no Brasil. O futuro de Portugal estava no Brasil. Território, povo e poder soberano. São estes os 3 elementos essenciais para a formação jurídica de uma nação. Dos 3,
Somente o último faltava para o Brasil soberano, quando aqui aportou a família real portuguesa. Nunca correio algum trouxe notícias mais tristes e ao mesmo tempo mais lisonjeiras. Enquanto as lágrimas corriam dos olhos de todos, e muitos ficaram sem poder articular uma só palavra ao ouvir tão apavorante novidade sobre a invasão em Portugal. Ao mesmo tempo, se grandes eram os motivos de mágoa e aflição, não menores eram as causas do consolo e de prazer. Uma nova ordem de coisas ia principar nesta parte do hemisfério. Esse era o encontro de dois mundos até então estranhos e distantes. O povo do Rio de Janeiro fez questão de prestar todas as homenagens que estavam ao seu alcance. Uma coisa única, você trouxe, com virtudes e erros, mais 15 mil pessoas, você transferiu a cabeça do Império Português para o Brasil. Onde está o José Bonifácio nisso? Ele não quis vir. Ele ficou para pegar em armas contra as tropas francesas. Então José Bonifácio luta, a princípio ele ajuda, ele é o responsável por um corpo acadêmico. Ele pega o pessoal de Coimbra, estudantes e professores, forma o corpo acadêmico, ajuda com munições, afinal ele entendia de minério, e ao mesmo tempo ele vai à guerra. Mas ele vai à guerra, o pessoal não tinha pretensão de que ele fosse exercer um grande papel. Ele ia à frente, parecia um suicida. A história do Brasil nunca mais seria a mesma. Era hora de colocar mãos à obra. Os planos eram grandiosos e havia tudo para fazer no Brasil. Estradas, escolas, tribunais, fábricas, bancos, moeda, comércio, imprensa, biblioteca, hospitais e comunicações eficientes. Nada disso funcionava como no Velho Mundo. Dom João teve pressa. 48 horas depois de desembarcar no Rio de Janeiro, organizou seu novo gabinete e fundou o primeiro ministério, com a função de criar o país a partir do pouco que se tinha. Era hora de construir o sonhado Império Americano de Portugal. Dom João VI tinha trazido o tesouro da coroa portuguesa, equivalente a 220 milhões de libras esterlinas. As novidades e os investimentos começavam a aparecer em uma velocidade sem precedentes. Bom, e Dom João VI aqui chegando, ele deu-se conta, e tanto ele aqui lançou todos os fundamentos da nossa nacionalidade. Foi o Dom João VI que aportou aqui, trouxe a noção e construiu aqui a noção de Brasil, noção de nação. Ele criou a Academia Militar. Vai agulhas negras no hall de entrada da Academia Militar, tem Augusto Dom João VI, que é considerado fundador da Academia Militar, a Escola Naval. Ele nunca teria criado uma Academia Militar ou uma Escola Naval se ele quisesse que o Brasil continuasse dependente de Portugal. Porque não quereria que o Brasil tivesse um exército próprio, uma oficialidade própria, militares com uma autonomia, etc. O Banco do Brasil, o primeiro banco da história de Portugal. E assim foi a Biblioteca Pública, foi o Dom João VI, Jardim Botânico, as primeiras universidades. Do ponto de vista cultural, o legado português que já havia sendo construído desde 1500, ele é consolidado com a vida da família real, que nos traz a biblioteca, né? Nos traz modos de comportamento, modos de linguagem, hábitos, modos de leitura que eram próprios da monarquia portuguesa, eram próprios da corte. Os brasileiros não tinham acesso a isso até a chegada da família real. Por mais que tenham vindo ao longo da nossa história representantes do governo português e eventualmente nobres, não é a mesma coisa quando você tem uma corte instalada no Brasil. Então, do ponto de vista cultural, isso é uma abertura enorme para quem estava aqui. É possível observar a sofisticação dos hábitos da sociedade carioca ao ler os anúncios publicados na Gazeta do Rio de Janeiro a partir de 1808. No começo, eram oferecidos serviços e produtos simples, reflexo de uma sociedade fechada para o mundo. Tratava-se de aluguel de cavalos e carroças, venda de terrenos e casas, e alguns serviços básicos, como aulas de catecismo, língua portuguesa, história e geografia. De 1810 em diante, o tom e o conteúdo dos anúncios mudava de forma radical. Em vez de casas, cavalos e escravos,
passavam-se a oferecer pianos, livros, tecidos de linho, lençóis de seda, champanhe, água de colônia, leques, luvas, vasos de porcelana, quadros, relógios e uma infinidade de outras mercadorias importadas. Ele veio para cá, trouxe a corte, trouxe a cultura, trouxe os livros, trouxe dinheiro, trouxe tudo de lá para cá. E aqui ele construiu, fundou todas aquelas coisas que são essenciais num país que nós não tínhamos. E mais do que isso, ele conseguiu, e esse ponto poucas vezes é comentado, ele conseguiu estabelecer um tempo de paz, de calma, em uma colônia que estava ainda oscilando depois das reformas pombalinas. A decisão mais importante foi a abertura dos portos para comércio com outras nações. Já no Rio de Janeiro, concebeu liberdade de comércio e de indústria no Brasil. Era o fim do sistema colonial. Ele abre o comércio, é uma das primeiras medidas de Dom João. Ele abre essa abertura do comércio, ela foi extremamente importante porque o chamado pacto colonial, que é um termo usado para o transporte de matéria-prima brasileira para Portugal, e o monopólio de compra e venda, né, de Brasil e Portugal, ele é quebrado com Dom João. Dom João abre isso para as chamadas nações amigas, o principal era a Inglaterra. O Visconde de Cairu é de fato pode ser qualificado como o nosso pai fundador, como um mito fundador brasileiro. Ele está nessa categoria seguramente. É quem vai aconselhar o Dom João VI, vai aconselhar o governo português a abrir os portos. Eu poderia dizer que de todos os deputados constituintes, aquele que melhor sintetizou essa harmonia entre escolástica e liberalismo tenha sido o Visconde de Cairu. E o Brasil, ao contrário das colônias espanholas, né, que formam a América Latina, o Brasil vai conquistar independência econômica antes de conquistar a independência política. A historiografia moderna tende a generalizar o fato de que o interesse inglês ditou como seria a abertura dos portos brasileiros. Apesar da medida ter beneficiado majoritariamente o comércio inglês, documentos da época provam que fora uma função visionária que muito beneficiou a economia brasileira. A Europa, mergulhada no caos, sofrendo com um bloqueio continental e as guerras napoleônicas, não conseguia manter o comércio pleno com outros países, restando pouca concorrência para os produtos ingleses, que estavam em desenvolvimento acelerado devido à revolução industrial que acontecia a todo vapor na Inglaterra. Entender a abertura dos portos como submissão do comércio brasileiro aos interesses ingleses é desfazer a libertação do mercantilismo que se tornou um marco da liberdade econômica do Brasil. O fato de haver interesse inglês não quer dizer que o interesse inglês é que foi determinante ou foi a única motivação para que acontecesse o que aconteceu. Aquela coisa que a gente aprende, o governo inglês queria um grande centro consumidor para suas manufaturas e por isso pressiona o governo português e essa pressão, o governo português se submete a essa pressão e abre os portos. Não foi isso que aconteceu. Havia um interesse claro do governo português para sobreviver, né, e tornar o país que era a sede do Império um país economicamente viável. Então faz muito mais sentido do ponto de vista até lógico, né, e que falta que nos faz um ensino bom de matemática e de lógica, né? A vinda de Dom João VI e da corte portuguesa causaria uma mudança no comportamento e na economia da sociedade brasileira. A escravidão, ainda pulsante no Novo Mundo, seria transformada com o crescimento dos centros urbanos causados pelas mudanças trazidas pela vinda da família real. Com a abertura dos portos para o comércio e com as nações amigas e com o cancelamento da lei que não permitia a criação de fábricas no Brasil, houve uma diversificação dos produtos da colônia e, por consequência, uma migração de escravos para atender às mais novas demandas. Houve também o aumento da exportação de produtos como o açúcar e o café, que estavam fortemente ligados à mão de obra escrava. As transformações seriam incessantes, até atingirem um topo em 16 de dezembro de 1815. Nesse dia, Dom João VI levou o Brasil para o Reino Unido de Portugal e Algarves e promoveu o Rio de Janeiro como sede da coroa. Dom João VI
consegue congregar dentro de nossa história ações que fizeram no Brasil ícone. O Brasil passa a estar realmente inserido no Ocidente. O Brasil, percebam a beleza disso, o Brasil passa a ser Portugal, reino, passa a ser a sede do trono, sendo o quê? Latino-americano, América do Sul, antiga colônia. Que Dom João, quando chegou ao Brasil, ele era príncipe do Brasil já, né? Porque a Dona Maria estava viva, ela era a rainha de Portugal, e ele, como herdeiro do trono, era o príncipe do Brasil. Logo em seguida, ele se tornou rei do Brasil, quando ele levou o Brasil a reino. Sem dúvida, Dom João VI foi um homem-chave na história do Brasil, que recolheu a herança anterior, colonial, instituiu, fundou o Reino Unido do Brasil e preparou a criação do Império do Brasil. É um homem que atualmente vem sendo recuperado pela historiografia, mas que por muito tempo foi posto de lado injustamente, foi criticado injustamente, quando na verdade foi um estadista genial. Portugal continuava sob o comando da Inglaterra. A resistência obstinada de portugueses, ingleses e espanhóis permitiu furar os bloqueios impostos por Napoleão e iniciar a série de campanhas vitoriosas que resultaria a queda do imperador francês na Batalha de Waterloo. Napoleão Bonaparte havia desconfigurado completamente as fronteiras dos países europeus. E após sua derrota, as potências ocidentais se articularam para desenhar um novo mapa político do continente. Representantes da França, Reino Unido, Império Austríaco, Rússia, Prússia e diversos reinos menores se reuniram no que ficou conhecido como Congresso de Viena. O ministro francês, Charles Maurice de Talleyrand, procurava negociar uma solução política onde a França não saísse responsável pela catástrofe da revolução que causara. O rancor e o ódio que Napoleão Bonaparte suscitou com a sua gana avassaladora de conquista fazia com que os outros países considerassem a França culpada pelo caos causado da década anterior. A situação do ministro francês era complicada. Portugal encontrava-se ocupada pela Inglaterra, portanto, ela decidiria as questões por Portugal, que não teria sequer o direito de contestá-las, uma vez que o seu rei encontrava-se do outro lado do oceano. Por outro lado, Talleyrand buscava aliados para votar em seu favor e precisava encontrar uma maneira dos países não execrarem a França como culpada. Foi quando alertou todos os perigos das revoluções, dizendo que o que aconteceu na França era apenas sinal de que estava por acontecer pelo mundo inteiro. Argumentou que o Brasil era a única potência monárquica do outro lado do oceano que poderia garantir a monarquia além-mar e aconselhou todo o Congresso a elevar o Brasil ao status de reino. Com a elevação, o novo Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves passaria a ser um membro votante do Conselho Europeu. As cortes acreditariam ter uma resistência contra as revoluções na América e a França ganharia um aliado. Talleyrand, para progredir com sua busca por bancada, se aproximou da família real da Áustria, a Casa de Habsburgo. Os Habsburgo tinham como filosofia casar as suas filhas para expandir o império. E a nova ideia era que casar com uma princesa portuguesa na América iria colocar os Habsburgo em novo patamar de poder mundial, reinando também do outro lado do oceano. Enquanto para Portugal seria a chance de ganhar um aliado forte e se reposicionar no jogo político internacional. Foi com essa visão em mente que surgiu a união entre a Casa de Habsburgo e a Casa de Bragança, propondo um casamento entre um descendente da família austríaca e um descendente da família real portuguesa. A aliança entre Portugal e a Áustria beneficiaria não apenas os dois países envolvidos, mas também a França. Com perspicácia inigualável, Talleyrand ajudou a negociar a união entre a Áustria e Portugal, fazendo com que a França diminuísse sua desvantagem no jogo de poderes. O mais genial dos políticos do mundo e da história foi o Talleyrand, Charles Maurice Talleyrand Périgord. É aquele cara que era bispo e era um devasso. Depois ele virou deputado pelo clero, no tempo do Luís XVI. Ele, na Assembleia, votou pela decapitação do Luís XVI.
Aí depois, quando queriam decapitá-lo, ele foi para os Estados Unidos, ficou lá, ganhou um dinheirinho, voltou para a França e foi ser o grande chanceler do Napoleão. Mas no final brigou com Napoleão. E o Luís XVIII, que sucedeu Napoleão, o nomeou embaixador em Londres. Imagina que, na conversa ali, um dos ministros do rei, daqueles que não gostavam dele, na frente do rei, todos dizem assim: Sr. Talleyrand, o senhor podia nos explicar aqui quem é o verdadeiro Talleyrand? O bispo, o deputado da monarquia, o membro da Assembleia que votou pelas guilhotinas, o ministro do Napoleão, o inimigo do Napoleão, o embaixador aqui do rei. Qual é o Talleyrand que fica? Diz: meu caro, com todo respeito ao nosso querido rei, eu nunca servi a nenhum desses. Eu só servi a França. A Leopoldina, ela é uma Habsburgo, tá? Que quando ela nasce, a família dela já desenvolvia todo um projeto de poder há séculos. Então, para vocês terem uma ideia, os Habsburgos, eles tinham um mote que era o AEOU, Austria Est Imperare Orbe Universi. O destino da Áustria é dominar o mundo, né? Ou pelo menos o mundo que se conhecia. E durante um certo período eles até conseguiram isso, porque eles detinham o trono do Sacro Império Romano-Germânico, que era meio que a descendência do Império Romano, só que na parte da Alemanha, o que a gente conhece hoje como Alemanha, Áustria e outros países mais para o leste, um pedaço da Itália. Eles chegaram a também possuir o trono da Espanha, e com esse trono da Espanha, numa época quando ocorreu a União Ibérica. Então era a Espanha junto com Portugal e com todas as colônias do Novo Mundo unidas, né, sobre a coroa dos Habsburgos. Então eles conseguiram um ápice de poder absurdo. E tudo isso sempre se reinventando, né? Eles não ficavam parados no tempo, eles procuravam sempre aperfeiçoamento dos seus príncipes, né? E principalmente pela educação. E o Dom João VI não quer sair daqui, essa é a verdade. Então o que ele faz? Ele bola uma estratégia aonde ele precisa de uma aliada tão forte quanto a Inglaterra para contrabalançar a influência inglesa. Foi no dia 13 de maio de 1817 que o filho de Dom João VI, descendente da Casa de Bragança, casou-se com a princesa austríaca. Para complementar essa história toda, é bom a gente lembrar que o casamento entre ele e a Leopoldina, desde o início, pareceu um casamento muito bom e brilhante. Foi a chamada missão austríaca, né, que trouxe para o Brasil toda a questão científica, metodológica, como tudo começou a ser feito aqui, seja na parte de botânica, de mineralogia, antropologia, arqueologia mesmo, né, paleontologia, várias áreas. O sonho de Dom João de construir um império nos trópicos parecia enfim estar realizado. Dentro de 2 anos, acontecimentos inesperados dos 2 lados do Atlântico o obrigariam a mudar de planos e reassumir o papel que o destino lhe havia imposto. Em Portugal, alimentava-se a esperança de que terminava a guerra com Napoleão. O rei retornaria a Lisboa. Dom João via seu futuro aqui, no Brasil, e acreditava que as chances de prosperar o país eram inéditas para o mundo. A Inglaterra temia a alternativa que, se a corte não voltasse, o clima de insatisfação em Portugal podia ser incontrolável e novamente aproveitado por revolucionários. Os temores ingleses se confirmaram, e o fantasma da Revolução Sufocada ressurgiu em 1820 na cidade do Porto. As sociedades secretas portuguesas naturalmente começam a se revoltar. Uma sociedade secreta que nasce lá no Porto se reúne e faz a famosa Revolução Liberal do Porto. Na manhã de 24 de agosto, tropas se rebelaram no Porto e declararam-se contra o domínio inglês e contra Dom João VI. Os constituintes queriam submeter
a coroa, ou seja, submeter o rei à sua vontade. Eles queriam submeter o Brasil, queriam quebrar o Brasil em províncias desconexas e não mais ligadas, e interligar tudo isso a um centro em Lisboa que seria organizado por meio da sua Assembleia, ou seja, do seu parlamento. E ele foi num processo absolutamente estúpido das cortes portuguesas de querer fazer aquela marcha ré no tempo, ou seja, fazer com que o Brasil voltasse a ser uma colônia de Portugal, porque realmente era uma coisa que mandava muito dinheiro para Portugal, enfim, era bastante interessante do ponto de vista dele. Alguns autores interpretam que era uma tentativa de recolonização. Não poucos autores e muitos intérpretes da época pensavam assim. 3 dias depois, foi estabelecida a Junta Preparatória das Cortes. Era um conselho de Estado previsto no regime português, que havia se reunido pela última vez mais de 120 anos antes. Sua simples convocação levanta o fantasma da guilhotina francesa. E nesse momento sentiu que a autoridade dele estava sendo restringida, ou seja, a ideia de que as províncias deviam se dirigir diretamente a Lisboa e não mais ao Rio de Janeiro, enfim. A Revolução Francesa, você pode dizer, começa lá no dia em que eles destroem aquela prisão, a Bastilha. A rigor, a Revolução Francesa estoura mesmo quando eles fundam um treco chamado Assembleia Nacional Constituinte. Tá entendendo? Então, fundação de Assembleia Constituinte dá tremedeira, hein, rei? Vai dar treta. Os revolucionários portugueses exigiam que a corte voltasse do Brasil, lugar que chamavam de terra dos macacos, dos pretos e das serpentes. Quando teve notícias do conflito, Dom João VI mais uma vez teria que tomar a decisão que o destino lhe trouxe. Se voltasse para Portugal, perderia o Brasil, que eclodiria em revoltas seguindo os rumos das colônias espanholas vizinhas. Se permanecesse no Rio de Janeiro, perderia Portugal e poderia condená-lo a uma nova tragédia dos eventos revolucionários, que pareciam imparáveis. Você arriscaria perder a sua cabeça? Diante de uma revolução dessa? Você arriscaria perder o trono? Arriscaria jogar a casa de Bragança no lixo? Então, era muita responsabilidade. Depois de muitas discussões, Dom João VI surpreendeu a todos com uma nova estratégia. Anunciou que voltaria para Portugal para negociar com as cortes. Era uma atitude inesperadamente corajosa. Quando consultou o Tesouro Público, das 220 milhões de libras esterlinas que tinha trazido de Portugal, agora só havia 15 disponíveis. Os recursos para enfrentar o desafio seriam escassos. Deixaria para trás um país completamente mudado que o acolheu com alegria e otimismo. Mas Dom João VI não estava desistindo do Brasil. Era a estratégia mais ousada de sua vida que estava em curso. Era para todo mundo voltar. Era para todo mundo voltar. Era para a corte voltar para lá. O rei teve a difícil escolha de voltar sozinho e deixar o seu filho no Rio de Janeiro com uma nova missão: governar o Brasil. O Dom João VI faz o quê? Ele deixa o Dom Pedro aqui no Brasil como representante dele. Ele está como governante, mas é um representante pessoal dele. Tanto que quando o Dom João VI chega em Portugal, as cortes, os deputados ficam possessos, porque era para todo mundo estar lá. Não era para o Dom Pedro ter ficado no Brasil como representante de nada. Assim, você imagina, Portugal, ele fica basicamente sendo governado pela Inglaterra. Né? Tem um plenipotenciário inglês, um general inglês que governa Portugal enquanto o Dom João VI está aqui. Ele vai embora depois, quando tem a Revolução do Porto, amarguradíssimo, que ele falava que o Brasil era o único lugar no mundo que ele tinha sido feliz. Que aqui ele construiu e levantou um império, né? Que era uma colônia que ele transforma no império. De todos os luxos da corte, escolher pela felicidade não era um deles. Sua estratégia o obrigava por separar-se do seu filho para sempre, em nome do futuro do Brasil. Dom João VI abandonava mais uma vez a sua vida, sua família e sua última esperança de ser feliz. Seus planos, o futuro de seu governo, o futuro que esperava para o Brasil, agora estava nas mãos de seu filho.